Olá, pessoas. Vamos refletir mais um pouquinho sobre a função exponencial. E aqui eu vou falar nesse vídeo é sobre o crescimento dessa função. Ela tem uma propriedade de que ela tem um crescimento muito acelerado. Eu vou então contextualizar um pouco disso. Pena que a gente não consegue falar muito disso no ensino médio. Isso tudo que eu vou falar agora, a ferramenta básica para fazer esse estudo com bastante eficácia é o que a gente estuda na faculdade, dos cursos que tem exatas, que a gente chama cálculo diferencial integral, é o conceito de derivada. No ensino médio, dá para dar uma pequena ideia para os alunos, deixá-los com vontade de estudar cálculo. Então, função exponencial, não é a função de R em R, A elevado a x, A maior do que zero, diferente de 1. E eu comentei no vídeo anterior que a função era crescente se o A é maior do que 1, e A entre 0 e 1 decrescente. Está aqui um esboço clássico dos gráficos, aparecem nos livros didáticos básicos esse tipo de esboço. A função exponencial, ela tem uma propriedade que eu vou explorar daqui a pouco, sobre taxa de variação. Taxa de variação, para quem estudou cálculo, é derivada. Para quem não estudou cálculo, taxa de variação é o quanto que uma grandeza que nós estamos medindo está variando com o passar do tempo. E isso é fundamental em ciência e tecnologia. Variação da posição no tempo é a velocidade, variação da velocidade no tempo é a aceleração, variação dos preços no tempo é inflação, variação da população no tempo é o crescimento populacional, variação do número de infectados de uma doença infecto-contagiosa é a taxa de infecção. Então, taxa de variação é uma coisa importante. A função exponencial é a classe de funções com diferentes expoentes e diferentes bases, coeficiente aqui no expoente, das funções que têm a taxa de variação proporcional à função. Então tem uma proporcionalidade. A variação do que está ocorrendo é proporcional. Por que isso é relevante? Pensa no caso que nós tivemos há alguns anos de Covid. Uma das coisas que preocupava os médicos. A Covid ela é uma doença que era muito fácil de uma pessoa contagiada passar para frente. Então, o número de pessoas que pegavam a doença, ele crescia quanto mais rapidamente, quanto maior fosse o número de pessoas já infectadas. Isso não valia só para a Covid, isso vale para toda doença infecto-contagiosa. Quando tem um surto de gripe, isso acontece. Ela começa com poucas pessoas e, de repente, dá uma explosão. Porque cresceu o número de pessoas infectadas, aí cresce a velocidade com que as pessoas se infectam e aí explode o número de pessoas doentes. Isso não vale só para doenças infecto-contagiosas. Um monte de fenômenos, decaimento radioativo, como eu falei no vídeo do método do carbono 14, são muitos fenômenos que são regidos por esse tipo de regra. Lá na época da Covid era fácil, era comum a gente ver uns videozinhos educativos, umas propagandas dos órgãos de saúde, mostrando o seguinte. Imagine que Covid seja assim, que uma pessoa passe a doença para uma pessoa. Os médicos sanitaristas na época ficavam monitorando qual que era a taxa de infecção da Covid. Se uma pessoa estava passando para exatamente uma pessoa numa certa janela de tempo, vamos pensar por dia ou por semana, uma pessoa doente vai contaminar quantas? Quando era o surto grande de Covid, é porque uma pessoa estava contaminando uma ou mais pessoas num certo janela de tempo. Quando começou a passar, as pessoas começaram a adquirir imunidade, aí a taxa de contaminação caiu para baixo de 1. Uma pessoa na janela de tempo contaminava menos, em média, do que uma outra pessoa. E aí, se essa taxa de contaminação é maior do que 1, cresce, se a taxa é menor do que 1, decresce.
A gente via muito isso lá na Covid. Então, vocês devem se lembrar desse tipo de vídeo, material educativo. Tem uma pessoa doente, então, né, no dia 1 tem uma pessoa doente, o número de doentes é 1. Ela contamina uma outra, então no dia 2 vão ser 2 pessoas. No dia 3 vão ser 4, porque cada uma contaminou mais 2. Ou dia 3 ou semana 3, né, o período de observação. Daí passa mais um período, essas 4 contaminam outras 4, temos 8. Depois aqui nós vamos ter 16. Observe que isso aqui está crescendo de 1 em 1. E isso aqui está crescendo na base do 2 elevado a x, ou do 2 elevado ao t aqui, onde t é o tempo, o número de dias, de semanas. Isso são potências de 2, 2 elevado a. Então a função exponencial foi muito citada quando tivemos a crise de Covid e é sempre citada quando se fala de crescimento de população ou de propagação de doenças infecto-contagiosas. Aliás, uma coisa curiosa é que se davam esses exemplos na questão da Covid, mas acabou sobrando uma coisa que, se vocês podem observar, que eu achei bonitinha, é uma imprecisão matemática. Depois que se falou tanto da Covid, do crescimento, da propagação, de como que a doença passava, etc., etc., acabou que os jornalistas, as pessoas, a gente ia numa festa de aniversário, né, quando já estava passando a Covid, se ia numa festa que já podia ter festa, você ia lá, as pessoas conversando, e a palavra exponencial deixou de ter esse sentido técnico que a gente tem em matemática, e ela tem sido usada para indicar uma coisa grande. Então, as pessoas, os jornalistas, nos noticiários, no jornal, as pessoas falam, a dívida está crescendo, tem um crescimento exponencial, a inflação está exponencial, não sei o que está exponencial, a minha barriga está exponencial. As pessoas usam exponencial para dizer que uma coisa está grande. Embora o sentido técnico de exponencial é esse, né? Não é grande. Exponencial não é sinônimo de grande. Exponencial é sinônimo daquela fórmula com potência. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, porque que isso engana muita gente. Quando começa, lembra da Covid? Quando começa e você vê esses primeiros números, não parece que a exponencial vai explodir, não parece que vai dar um problema. E eu vou fazer uma amostragem aqui para vocês de uma coisa curiosa, do porquê que não ter uma visão profissional leva a enganos. Olha que bonitinho, eu vou comparar 2 funções, a função x ao quadrado e 2 elevado a x. São bem análogas, né? A derivada da x ao quadrado, para quem sabe cálculo, é 2x, e a derivada de 2 elevado a x é ln de 2 elevado a x. Eu escrevi aqui, mas está errado, é 2. É o próprio 2 elevado a x, é a própria função, multiplicado pelo ln de 2. O ln de 2 é 0,69. E aqui eu vou colocar num gráfico, estou usando a mesma escala, no x e no y, até aí, aqui está o 16. Vamos olhar primeiro a função x². Conta fácil de fazer. Se x é 1, dá 1. Se x é 2, dá 4. 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Depois eu pego o 10. A derivada vai ser 2, aqui ela vai ser 8, desculpe, 4, 2 vezes o x, né? 2x, 6, 8. A derivada indica como é que essa função está crescendo. Então, olha só, você está aqui no 3, a derivada 6. Significa que o índice de crescimento é da ordem de 6. Quando eu pular para o seguinte, 9 mais 6 dá 15. O valor exato é 16. Mas esse 6 aqui é uma previsão, é um estimador do quanto que ela vai crescer.
Isso que é o significado da derivada. Ele dá uma estimativa do quanto que vai crescer. E se eu estou no valor x igual a 3, o valor da função é 9, x ao quadrado, e a taxa de crescimento é 6. Então eu tenho uma expectativa de que o próximo valor vai ser da ordem de 9 mais 6, 15, e o valor exato é 16. Então é isso que quer dizer essa derivada. Se eu colocar esses pontos aqui, no x igual a 1 dá 2, não, no x igual a 1 dá 1. No x igual a 2 dá 4. No x igual a 3 dá 9. No x igual a 4 dá 16. Ah, o x quadrado está crescendo bem depressa. Olha como ela cresce. É até difícil de fazer um desenho de uma parábola. Porque a coisa ela cresce tão depressa que a gente não consegue fazer um arco de parábola que passe por esses pontos. A gente acaba fazendo umas coisas meio retas. Bom, mas isso aqui seria... Eita, é difícil fazer. A parábola x quadrado. Meu desenho está horrível, mas vocês vão perdoar. Porque é chatinho de fazer mesmo. Agora vamos olhar a exponencial, que era a que deixava todo mundo angustiado lá na Covid. Exponencial, 2 elevado a x. Quando x é 1 dá 2. Quando x é 2 dá 2 ao quadrado, 4. Mesmo valor. Quando x é 3, 2 à terceira, 8. A x quadrado dá 9 e essa dá 8. Quando é 4, 2 à quarta, 16. A derivada, eu marquei aqui, eu fiz a conta com uma calculadora, 0,69. A derivada aqui dá 1,39. Aqui dá 2,77. Aqui dá 5,54. E aqui dá 11,00. Ou 10. Se eu colocar esses pontos aqui no gráfico, então vamos lá. Para x igual a 1, dá 2. Para x igual a 2, coincide no 4. Para x igual a 3, dá 8. Então está um pouquinho abaixo. Para x igual a 4, coincide. Então, a exponencial está passando aqui muito perto da x quadrado. É difícil fazer o desenho. Vocês podem pegar um papel, colocar com bastante precisão os pontos, vocês vão perceber como a gente vacila na hora de fazer os desenhos. Então, moral da história até agora, para x pequeno, elas são muito parecidas. Isso que enganava muita gente. Ah, você vê que tem 2 contaminados, depois 4, depois 8. Ah, tá, vai chegar a 100, vai chegar a 200, sei lá, vai ser pouco. Só que agora eu vou mostrar a grande diferença. Ambas crescem. Agora, olha só que coisa impactante. Quando x é 10, 10 ao quadrado é 100. E a taxa de variação, 2 vezes 10, 20. Então, agora a função está valendo 100, a expectativa de variação é 20. Então, o próximo passo eu tenho uma esperança de que seja perto de 120. Quando eu fizer 11 ao quadrado, dá 121. A expectativa de variação está boa. Esse 20 serve de preditor para o próximo passo. Esse é o significado de derivada. E a exponencial? A exponencial, primeiro, no x igual a 10, 2 elevado a 10 é 1024. Opa! É da ordem de 10 vezes o valor da x quadrado. Aqui no comecinho, eles estavam andando juntos. Agora, a exponencial, se eu vier com esse meu desenho, eu vim até o 4, né? Se eu vier até o 10, está aqui, não cabe a exponencial. Ela é 1000. 10 vezes maior do que a x quadrado. Esse era o drama da Covid, que a gente não via, no começo, a gente não via que a coisa ia explodir. Mas os infectologistas que trabalham com crescimento, propagação de doença, sabiam disso, por isso que eles ficavam preocupados. E
A taxa de variação aqui é 709. Quer dizer que ele me dá uma expectativa, bom, no próximo passo vai dar uns 1.800. Na verdade, dá 2.000. É um preditor que ele começa até, a função cresce até mais depressa do que o preditor está dizendo. Então veja, quando chega no 10, a taxa de variação da x² é 20. A taxa de variação da exponencial já é 700. E cada unidade a mais que eu coloco aqui, essa discrepância vai crescer, crescer, crescer. E a exponencial explode em tamanho. Existe um teorema que a gente demonstra em cálculo, teorema importante, que é o seguinte: o limite para x tendendo a infinito de a elevado a x sobre x elevado a n, a maior que 1. Não importa qual seja o n, pode ser x², x ao cubo, x à décima, isso aqui é sempre mais infinito. Quer dizer o seguinte, quando o x cresce, a exponencial cresce, o polinômio cresce, o x a n também vai para infinito, ambos vão para infinito. Só que a exponencial vai para infinito tão mais depressa que mesmo dividido por x elevado a 1.000.000, o limite do quociente vai ser infinito, porque a exponencial tem um crescimento gigantesco. E essa é uma das coisas que a exponencial aparece no mundo real, porque ela aparece, por causa da taxa de variação. Mas uma vez que ela aparece, a gente tem que manusear, tendo em mente que o crescimento, que o comportamento da exponencial no infinito é um comportamento impactante e tem consequências graves. É bonito isso, né? Legal?